Vai explicar para a gente agora a nossa correspondente direto de Nova York, porque dentro do governo brasileiro, o encontro entre Donald Trump e Lula é visto com cautela. A apuração é da Priscila Yazbek, que acompanha a viagem do presidente Lula a Nova York. Muito boa noite, Priscila. Como o entorno do presidente vê esse afago dos Estados Unidos, hein? Oi, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham. Leandro, a primeira especulação que surgiu aqui depois das falas de Donald Trump foi justamente onde seria esse encontro e qual seria o formato desse encontro, porque Donald Trump falou sobre meet each other, né? Ou seja, falou sobre se encontrar e não tinha falado sobre uma conversa por telefone. Mas logo depois, fontes do governo falaram, olha, não tem nada falado sobre um encontro presencial exatamente, pode ser um encontro por telefone. Na sequência, Mauro Vieira falou sobre essa conversa que seria por telefone, então, em entrevista a Luciane Ampur, que é a âncora da CNN. E aí tem um fator que eu apurei com algumas fontes sobre por que seria por telefone. E aí o que me disseram, Leandro, é que justamente eles estavam com um temor, o governo brasileiro, de colocar câmeras e holofotes e um palco para que Trump fizesse um espetáculo político. Foram exatamente essas as palavras que foram usadas por um auxiliar próximo a Lula. Então ele falou, a gente não sabe exatamente como vai ser esse formato, mas vai ser um formato avaliado com muito cuidado, porque a gente não quer que aconteça com o presidente Lula o que aconteceu com outros presidentes. Lembrando que Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, esteve na Casa Branca, também Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, e ambos foram insultados por Donald Trump, que usou praticamente essas visitas para falar ali com a sua própria base. Então, havia um temor justamente de fazer talvez um encontro presencial ainda aqui em Nova York, em meio à Assembleia Geral da ONU, e isso acontecer. Então, desde o início, eles já estavam falando sobre essa possibilidade de fazer essa conversa por telefone ou por videoconferência. Eles falaram exatamente, não vamos colocar uma câmera para Trump dar um show. A outra questão também é que eles falaram que o clima ainda é muito quente e a ordem é agir com cautela, porque o governo não quer correr o risco de levar uma double bid, ou seja, o governo não quer correr o risco de que Trump dobre a aposta. Então eles falaram que apesar de Donald Trump ter mudado um pouco o tom, ter falado que encontrou com o presidente Lula e que não se imaginava que ele ia falar sobre o presidente Lula e sobre o encontro com o presidente Lula, o que acontece é que no resto do discurso de Donald Trump, ele continuou reforçando a sua postura de aplicar tarifas, falando sobre tratamento injusto na política. Ele falou também sobre a imposição de tarifas injustas por parte do Brasil sobre os Estados Unidos. Então, a retórica continua ainda sendo agressiva em relação ao Brasil, em relação a essas questões que o presidente Donald Trump, então, vem reforçando nos últimos meses e não apenas hoje. E aí tem uma outra questão também, Leandro, que eu perguntei para essas fontes do governo. Só um minutinho, que tem uma pessoa aqui falando, eu estou ficando um pouco distraída. A gente entende. A Priscila Yazbek, nossa correspondente, está ao vivo falando de Nova York. Pode seguir, Priscila. Exato. E tinha uma pessoa... Perdão, Leandro, tinha uma pessoa aqui falando muito perto e num volume alto, não está conseguindo focar aqui nas informações. Vamos continuar. Só para finalizar, então. E aí eu perguntei como que seria essa negociação e a estratégia do governo para essa negociação. E o que eles falaram é que vai ser o primeiro encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. E tem um outro fator importante. O que o governo brasileiro diz é que não vai haver qualquer diálogo ainda com o governo Trump, mesmo que haja essa conversa entre Lula e Trump, se o governo Trump continuar insistindo que o governo brasileiro precisa fazer algo um recuo em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque o que o governo brasileiro vem reiterando publicamente é que não há o menor cabimento em o executivo influenciar em decisões do judiciário. Então, se o presidente Donald Trump continuar insistindo nesse caminho e não fizer um recuo político, não vai haver qualquer negociação. Mas eu perguntei, e se ele mudar de postura e tiver algum recuo político, como o governo brasileiro vai responder? E aí o que eles me disseram é que daí o governo brasileiro vai escutar o que Donald Trump tem para dizer, e o que eles vão insistir mais uma vez é que o Brasil tem um superávit com os Estados Unidos, que por isso não há razão para aplicar essas tarifas tão altas, e eles falaram que estariam dispostos, inclusive, a discutir pontos específicos, como, por exemplo, um recuo em relação a alguns produtos que têm tarifas mais altas, como é o caso do etanol. Então, eles talvez seguiriam um pouco por esse caminho numa conversa com Donald Trump, mas a gente também ouviu o lado do governo americano, a porta-voz do
Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Amanda Robertson, e a gente questionou exatamente sobre isso, sobre essa possível negociação sobre tarifas. Ela falou que isso pode acontecer nessa conversa que vai acontecer, então, entre o Donald Trump e o presidente Lula. Vamos ouvir o que ela disse também sobre a expectativa para essa conversa. Aprendimos hoje com as palavras do presidente Trump que ele se encontrou no corredor, nos bastidores das Nações Unidas aqui com o presidente Lula. Foi uma conversa espontânea que eles tiveram, uma conversa breve e agradável. E parece que eles concordaram se reunir na semana que vem. Agora se está arrumando os detalhes desta reunião. Não sabemos muita informação exata sobre quando vai ser exatamente assim, mas sabemos que os dois líderes concordaram falar nestes dias.